Legal, então a gente falou toda a parte teórica, definiu gamificação, falamos sobre o tipo de jogadores, recompensas, psicologia comportamental, o mundo gamer, as influências, as mecânicas de um jogo de RPG, como elas se aplicam numa gamificação, beleza, falamos sobre tudo isso. Agora, e aí? O que eu faço, né, com tudo isso? Como que eu crio um ambiente gamificado? Como que eu crio um ambiente escolar gamificado, né? Então eu defini alguns passos aqui para facilitar essa produção, tá bom? Mas eu sempre quero lembrar que, cara, para você criar um ambiente de gamificação, você precisa trabalhar sua criatividade em cima disso, entendeu? Então, sempre que eu te passo um curso, sempre que eu passo um conteúdo aqui pela Universidade de Andarilho, a gente está passando ferramentas, recursos para que você consiga trabalhar em cima disso. Porém, nunca vai ser o suficiente se você não se envolver com uma pesquisa, se você não jogar jogos, você tem que experimentar. Não precisa ser jogador, tá? Mas assim, instala um jogo no teu celular, algum jogo bem famoso, sabe? Veja vídeos no YouTube de jogos, de jovens, por que o pessoal gosta tanto daquilo, entendeu? Você vai conseguir pegar detalhes muito mais funcionais que vão contribuir para você criar essa ambientação, para você criar esse sistema de gamificação também, entendeu? Mas com o conteúdo desse curso, você sabendo como o comportamento funciona, quais tipos de jogadores, como que você pode recompensar e algumas mecânicas que eu utilizei de exemplo na aula 4, você já consegue ter uma boa noção para criar aqui o seu ambiente gamificado. Então, qual que é o primeiro passo? É você definir o seu objetivo principal. Então, o que eu quero com aquele ambiente, né? O que eu quero com esse sistema? Eu estou criando para uma sala única, né? É para uma escola toda. A minha intenção é fazer um acompanhamento deles de alguma disciplina, é fazer um acompanhamento periódico apenas. Saber o objetivo principal vai fazer com que você consiga definir um norte para aquele projeto. E outra coisa muito importante, né, que é a segunda etapa, é entender o seu público-alvo. Que nem eu falei, várias coisas que você pode aplicar de uma maneira se for educação infantil ou ensino fundamental. Mas talvez se for o final do ensino fundamental ou no ensino médio, seja diferente. E com aluno de faculdade, diferente de novo, entendeu? Então saber qual é o seu público-alvo é diferente. Porque pedagogia e andragogia são coisas muito diferentes. O que você faz com uma criança não funciona com um adulto dentro de sala de aula. E o que você faz com um adulto, obviamente, não funciona com uma criança, entendeu? Cada um deles tem interesses diferentes, cada um deles vai ficar engajado de maneira diferente. Saber o público-alvo, conhecer o público-alvo é muito importante. Qual recurso eu tenho disponível, né? A terceira parte é essa. Quais recursos que eu tenho para aplicar naquilo? Então eu tenho um orçamento, eu tenho um dinheiro para fazer isso, eu posso fazer isso de maneira virtual, eu posso criar um aplicativo, eu tenho um desenvolvedor que faz parte do grupo da escola, legal, é um cenário. Mas eu não tenho nada disso, entendeu? Eu tenho pouquíssima verba, eu não tenho nada daquilo. Eu consigo fazer um jogo de cartas, eu consigo fazer um tabuleiro, eu consigo fazer um mural assim bem colorido, bem lúdico para mostrar para isso, para criar esse jogo, para mostrar para essas crianças, para mostrar para esses alunos. A quarta etapa é entender o tempo de aplicação. E essa é muito importante. Por quê? O tempo de aplicação, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre o quê? Aquele sistema ele vai ser utilizado por uma aula apenas, ele vai ser utilizado em uma disciplina apenas, sei lá, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou ele vai acompanhar aqueles alunos pelo ano todo. Por que isso é tão relevante? Porque o sistema que acompanha o aluno pelo ano todo, como é o sistema do livro Explore Like a Pirate, ele tem que ser muito mais amplo, porque os desafios eles vão começar a se complementar e aquele aluno ele vai se desenvolver dentro do sistema. E se você não tiver algo que mude aquele sistema o tempo todo, alguma coisa que é acrescentada, alguma coisa que é modificada, um novo desafio, um desafio maior e maior e maior, aquele aluno vai perder o interesse para aquilo, porque aquilo vai se tornar metódico, aquilo vai se tornar tipo, já acostumei com aquilo, entendeu? Então tem que ser algo que está sempre em atualização. O que é muito importante para o ambiente de gamificação no geral, entendeu? Mas saber o tempo de aplicação permite que você entenda o quanto você tem que trabalhar naquele sistema. Porque se é algo que eu vou utilizar por uma aula apenas, eu não tenho que me preocupar tanto com o funcionamento dele, entendeu? É algo simples, é algo que vai durar por 1 hora, ou por, sei lá, 3 horas no máximo, entendeu? Um dia, um workshop, 8 horas talvez. Mas se é algo que vai acompanhar aquele aluno durante todo o ano letivo, precisa ser muito mais trabalhado, entendeu? Precisa ser muito mais discutido e argumentado para que você possa criar um sistema funcional que acompanhe mesmo todo esse período, que dure por todo esse período, né? Quinta etapa que eu separei aqui é o formato, né? Então, vai ser digital, vai ser analógico, vai ter cartas, vai ter dados, vai ter algum esquema de sorte, qual a mecânica que vai ser utilizada, né? Como que vai ser aplicado, qual o formato desse jogo, dessa experiência de gamificação, né? Qual é o formato dessa experiência lúdica de aprendizado? Ela vai estar inclusa dentro das aulas, as aulas vão ser lúdicas no geral, ou isso vai ser um acompanhamento das aulas. A aula vai ser em um formato e a atividade vai ser lúdica. Ou a aula vai ser no formato, tem atividade normal e atividades lúdicas. Tudo isso define também como que você vai aplicar, entendeu? E aí entra essa etapa já, que é a apresentação. Então, eu defini o formato, qual é a estética que eu vou utilizar, como que vai ser o meu layout, né? Como que eu vou fazer para as pessoas olharem para aquilo e se sentirem atraídas para aquilo, de olhar. O aspecto visual tem que ser chamativo, tá? Hoje o layout, a estética, é muito importante para as pessoas, porque isso gera engajamento também.
Quando você olha para algo e aquilo tem uma estética antiga, o jovem não se interessa por aquilo, tá? Então se você vê hoje, mesmo numa faculdade, tá? Que são pessoas mais velhas, vamos dizer assim, então alunos de 20 anos, 25 anos, 30 anos muitas vezes, eles não se interessam tanto por uma faculdade que apresenta o seu conteúdo numa figuração antiga, entendeu? Uma estética muito antiga, porque aquilo mostra, já passa para eles a impressão de que aquilo é antigo, de que aquilo não é atualizado, de que aquilo não vai conseguir envolver eles daquela maneira. E hoje você tem grupos como o Descomplica, por exemplo, que é uma faculdade, tem até pós-graduação, inclusive, e que a estética do Descomplica, ela é muito funcional. Por quê? Porque ela está focada nessa apresentação e no formato, ela está focada no público-alvo dela, que é o jovem. E aí o jovem sai do curso preparatório e ele já tem a graduação pelo Descomplica, ele já tem a pós-graduação pela Descomplica, tudo isso dentro de um ambiente de estética super chamativa, entendeu? Então é muito importante. Aí a próxima etapa que eu coloquei aqui então foi a seleção de mecânicas, que é realmente você pegar a listagem das mecânicas que eu fiz na aula anterior, na aula 4, e escolher quais delas fazem sentido para a realidade que você quer utilizar. De acordo com o meu objetivo principal, de acordo com o meu público-alvo, de acordo com os recursos disponíveis que eu tenho e de acordo com o tempo de aplicação, quais mecânicas dessa lista eu quero utilizar. Ah, mas eu só posso utilizar as mecânicas dessa lista de jogos de RPG? Não. Eu trouxe um exemplo, que são jogos de RPG. São infinitas as mecânicas de jogos que você pode aplicar. Infinitas não, mas são muitas, tá? Que você pode pegar e aplicar. Eu uso infinitas porque você pode modificar essas mecânicas, você pode mesclar mecânicas também, de acordo com a sua criatividade. Então, por exemplo, posso colocar que o nível e o atributo sejam uma coisa só. Eu posso ter itens que façam upgrades. Então eu estou mesclando mecânicas, entendeu? Eu posso ter uma raid de colaboração que também tenha, junto com isso, uma competição entre salas, por exemplo. Então eu tenho grupos dentro de uma sala e eu uno os grupos da sala de forma colaborativa e coloco salas colaborativas para conflitar dentro de uma competição. É uma competição e colaboração ao mesmo tempo, entendeu? Então você pode mesclar mecânicas e criar cenários totalmente diferentes disso, entendeu? Você pode ter uma lore, uma ambientação que automaticamente já seja vinculada com os atributos, entendeu? Então o cenário afeta os atributos dos jogadores, dos alunos ali no caso. Você manda no seu sistema de gamificação, entendeu? As mecânicas listadas, elas são exemplos para que você tenha uma base, para que você tenha uma listagem ali que você pode escolher, mas, como eu falei, em outros cursos já citei várias outras mecânicas, pretendo trabalhar mecânicas muito mais ainda na Universidade da Arilho, para abrir mais essa lista, abrir mais essas opções. Porém, é extremamente importante que você perceba que a gamificação é algo de criatividade, entendeu? Então olhar para essas mecânicas e permitir que você crie, entendeu? E coloque para testar é muito importante. E até inclusive é isso que a gente vai falar na próxima parte desse criando ambiente gamificado. A próxima etapa é a prototipagem, sabe? Então é criar um protótipo, é criar algo sem se preocupar se está perfeito ou não. Porque você tem que testar. Você faz a prototipagem e na sequência você tem um feedback, que é a próxima etapa, dos alunos também, dos outros professores, dos diretores, daqueles que estão envolvidos, que estão perto daquela aplicação. E a última etapa é o aprimoramento. Ou seja, eu faço meu protótipo, eu coloco para teste, eu recebo aquele feedback e eu melhoro aquilo que foi dito. E aí eu vou lançar de novo, entendeu? Não precisa procurar uma versão definitiva, especialmente nesse formato de aplicação. Essa versão ela pode estar sempre em melhoria, sempre em desenvolvimento constante no caso. Por quê? Porque assim fica muito mais simples de você transformar aquilo num organismo vivo, entendeu? Num ecossistema mesmo, funcional. Então você tem uma experiência de aprendizado que ela é lúdica e que ela desenvolve, ela aprende com os outros também. Conforme ela ensina os alunos, ela aprende com os alunos como ela pode ser melhor. E aí você recebe esse feedback, aprimora, melhora, desenvolve aquela experiência, desenvolve aquele ambiente gamificado, lança de novo. Recebe feedback, melhora, lança de novo. Assim, todas as vezes, infinitas vezes que sejam necessárias para que você tenha uma ambientação funcional. Então essas são as etapas, essas são as etapas que eu separei, para que você consiga trabalhar com todos os conteúdos que eu abordei aqui nessas aulas. Essa é a quinta e última aula desse conteúdo, dessa série. E é muito importante a gente perceber que a gamificação ela é uma ferramenta, ela tá no mercado há alguns anos já, mas ela ainda tem um pouco de tabu, sabe? As pessoas falam, não funciona tão bem, mas tem vários cases de excelente funcionamento. O problema é que as pessoas tentam aplicar isso de maneira leviana, entendeu? Então eu pego uma mecânica, jogo na minha aula, e aí não dá certo, porque não foi pensado, não teve um projeto por trás daquilo, não teve um pensamento, não teve um estudo, não teve uma observação de objetivo, de público-alvo, de recursos disponíveis. Então eu simplesmente pego aquilo, lanço, e aí não tem o resultado que eu espero e eu critico o sistema, quando na verdade a aplicação foi ruim. Então todo esse conteúdo ele te fornece ferramentas, te fornece recursos para que você consiga pensar esse sistema de maneira funcional. Mas você tem que fazer isso com carinho, você tem que fazer isso com criatividade e você tem que fazer isso com foco nos seus alunos. A gamificação nada mais é do que uma experiência de aprendizado que ela é centrada no aluno. Por quê? Porque ela é voltada para que o aluno
tenha interesse de aprender, para que o aluno tenha engajamento com aquele conteúdo, para que ele queira estar ali, para que ele queira fazer aquela aula, para que ele queira fazer aquela atividade, para que ele queira cumprir aquele desafio. Então é uma experiência centrada no aluno, uma experiência de aprendizado centrada no aluno, né? Focada no aluno, totalmente voltada para o aluno. E se você não estiver totalmente voltado para o aluno, a experiência não vai funcionar. Porque não é simplesmente jogar uma mecânica de jogo no meio de uma aula qualquer, né? Ou pegar alguma questão de jogo, um jogo educacional, um recurso lúdico, colocar no meio de uma aula de matemática e seja o que Deus quiser. Não é isso, entendeu? É realmente entender qual é o objetivo, qual é o público-alvo, quais são os recursos que existem, quanto tempo eu quero aplicar, qual o melhor formato, como que eu posso transformar aquilo numa apresentação, numa estética agradável, chamativa. Selecionar corretamente as mecânicas, prototipar, receber feedback e aprimorar. Prototipar, receber feedback e aprimorar. Quantas vezes forem necessárias até que o seu projeto realmente seja completo e amplo e mesmo assim ele sempre vai continuar em desenvolvimento, entendeu? E é essa a graça. É isso que me deixa apaixonado por gamificação. Você sempre poder melhorar e sempre poder acompanhar as necessidades e as dificuldades de cada aluno que está ali do seu lado, entendeu? Seja um colaborador de empresa, que são as aplicações que eu tenho mais experiência, mas seja o seu filho para você motivar e educar ele corretamente. Seja um aluno de uma escola, de uma faculdade, um aluno, uma criança, um adolescente ou um adulto, entendeu? Um aluno de pós-graduação. Um sistema de gamificação para um aluno de mestrado, por exemplo. Imagina que interessante que seria para um aluno de doutorado. Por que não? Ah, ele é mais velho, ele não se interessa por isso. Quem disse que não? Será que ele já teve essa experiência? Será que alguém já fez isso com um aluno da cidade? Será que não seria interessante? Eu acho um cenário que é muito amplo, que permite inúmeras aplicações, contanto que você esteja realmente dedicado àquilo que você também tem que estar interessado naquilo, entendeu? Então você tem que acreditar na ferramenta, obviamente, mas ela é funcional, existem inúmeros cases de sucesso pela internet, se você quiser pesquisar sobre isso, você vai encontrar inúmeros exemplos de cases de sucesso em empresas, em escolas, enfim, em diversos lugares, e é muito interessante saber que a gente tem uma ferramenta tão poderosa quanto essa na mão, e muita gente ainda não consegue aplicar corretamente. Mas eu espero que nessas 5 aulas, nessa série, nesse conteúdo aqui, vocês tenham aprendido um pouco mais e aberto um pouco mais a mente ali sobre essa aplicação de gamificação, sobre criar ambientes gamificados, sobre aplicar mecânicas de jogos em aulas para a escola e que a gente possa então melhorar esse ensino remoto, essa educação pública ou privada aqui do Brasil, para que a gente possa criar crianças mais criativas realmente, né? Que a gente possa educar as crianças de uma maneira mais aberta, mais funcional, para que a gente possa educar, né? Desenvolver os nossos adolescentes de uma maneira mais liberal, para que eles possam também ser capazes de se desenvolver como adultos mais funcionais e para que a gente possa ensinar o nosso adulto que ele não precisa interromper a criatividade dele por causa da idade, entendeu? Isso não é necessário. Ele pode se divertir aprendendo ainda. Não tem problema, entendeu? Isso não é um crime, isso não faz com que ele seja uma criança. Na verdade, faz com que ele aprenda muito melhor, inclusive. Porém, a gente tem ainda essa limitação de restrição, né? Vamos restringir agora. Eu já cresci, eu não posso mais passar por isso, o que é uma grande bobeira. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado bastante desses 5 conteúdos, que isso tenha contribuído realmente para as aulas de vocês, contribuído para os professores, para os alunos, para quem se interessar com este conteúdo, tá bom? A Universidade Andarilho está sempre de portas abertas, vocês sempre podem mandar um comentário, uma crítica, uma sugestão, uma mensagem falando pra gente sobre as experiências que vocês tiveram, sobre a aplicação, tirando dúvidas, comentando, conversando com a gente sobre isso, tudo isso é muito importante, tá bom pra gente, contribui muito pro nosso trabalho também, mas eu espero que vocês tenham gostado bastante mesmo disso e que tenha ajudado vocês, que tenha alcançado vocês de maneira criativa e funcional, beleza? Até a próxima, gente!